Olá, professor, olá, professora. Eu hoje gostaria de discutir com vocês a respeito de um outro tema muito polêmico atualmente, que apelidaram aí de escola sem partido. Sim, não, como é isso? Olha, vamos começar da seguinte maneira, né? De fato, não existe nenhuma pedagogia neutra. Toda pedagogia é uma opção política. Claro, não tenha dúvida disso. Eu ainda ontem lia um artigo sobre a Turquia, que foi retirado do currículo na Turquia agora o ensino da evolução. E também foi incluído nos novos currículos turcos o ensino sobre a jihad. E está tendo um grande debate na Turquia sobre isso, que isso é um absurdo, que isso não pode ser, porque não se pode retirar a evolução do ensino. Olha, eu sou biólogo, hein? A minha opinião é que realmente não pode tirar a evolução dos currículos. Mas é a minha opinião. É a minha educação. É aquilo que eu, Marco, acredito. Eu me recusaria a trabalhar numa escola que não ensinasse evolução, como professor de biologia, né? E ensinar o criacionismo apenas? Não, eu diria não é o que eu acredito. O que não impediria que eu falasse sobre evolução e falasse sobre o criacionismo. Mas nesse momento em que me perguntassem o que eu acredito no processo evolucionista. Por quê? Porque todo educador tem o seu papel político. Eu já nem vou entrar na questão dos professores de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, dentro das áreas humanas, onde essas questões são muito mais evidentes. Mas quando eu, como professor de português, trago um texto para análise, e esse texto tem um determinado conteúdo em que eu vou discutir com os meus alunos, eu estou fazendo uma opção política. O currículo é político quando eu ensino história geral. Quando eu falo de Revolução Francesa, eu faço uma opção política. Os Estados Unidos não tem história geral na educação básica deles. Tem história americana. É uma educação voltada para os Estados Unidos. Mas é por isso que eles não são assim, não são assá. Eu acho que a definição da política pública de educação é daqueles que foram eleitos para tanto. Portanto, eu já disse aqui, quando discuti com vocês proposta política e pedagógica, uma coisa que eu acho bastante polêmica, que é a seguinte: quando um governante é eleito, ele tem uma plataforma de educação. As pessoas, quando votam em alguém, votam pela sua, ou deveriam pelo menos, né? Votar pela sua plataforma de política, de proposta. E na educação, qual é a proposta que ele traz? Nós, eleitores, deveríamos estar preocupados com isso, porque eu acho perfeitamente justo que aqueles que são eleitos, aqueles que estão no comando, foram ali colocados democraticamente com uma proposta de governo que deve, entre outras coisas, contemplar a saúde, a segurança, o serviço público e a educação. Uma escola privada, na sua proposta pedagógica, deve explicitar aquilo que ela acredita. Você é a favor da célula-tronco? Você é a favor do transplante dessa ou daquela forma? Você se posiciona como... Você ensina a história do seu município? Quanto tempo na sua escola? Você dá aula de culinária? Você ensina educação financeira?
Qual é a opção política que define o currículo da sua escola? Você é capitalista e faz educação capitalista na sua escola? Eu acho que quando a gente discute escola sem partido, a gente diz assim: o professor não deve fazer apologia na sala de aula. A cátedra não é palanque. Isso eu concordo. Cátedra não é palanque. Eu não posso usar a minha condição de educador para fazer a cabeça dos meus alunos. Agora, pedir a um professor que não tenha posição política, isso é uma grande bobagem. Ele é um ser humano. Ele terá as suas convicções políticas. A escola que ele trabalha terá as suas convicções também. Eu fiz um vídeo chamado Currículo Oculto. Convido vocês a assistirem. Se não está explícito, está oculto. Mas aquilo que a escola acredita é aquilo que ela educa. Desde a maneira pela qual os professores se vestem, falam, respondem, tratam as pessoas, é currículo na escola. Isso reflete uma crença política. Não existe pedagogia neutra. O Paulo Freire, que dizia isso, ele defendia claramente uma educação voltada para aqueles que eram menos privilegiados socialmente. Nada contra. Precisando, contra é não querer assumir a sua convicção como educador. Isso sim, isso sou contra. Agora, se ao mesmo tempo que você tem que assumir que currículo você educa, o quê? Por exemplo, eu poderia, e fiz isso como professor de biologia há muito tempo, dar exemplos de animais do mundo inteiro, ou do exemplo de animais das nossas praias, que é um livro, tá? Esgotado no Brasil, lamentavelmente, né? E poderia trabalhar com isso. Vamos trabalhar com exemplos nossos, vamos usar o Brasil mais nas nossas aulas. É uma opção política, ou não, né? Ou não. Ou vamos discutir Cromwell. Ou sei lá, por que a gente não traz também a cultura chinesa, japonesa, indiana, que hoje são tão importantes? Por que somos tão centrados numa educação europeia? Porque lá continua sendo a sede, a matriz, e nós continuamos sendo a colônia. Os Estados Unidos decretou a independência. Se estuda geografia americana, história americana, e não o resto do mundo. E que ninguém diga, mas eu já ouvi dizer isso, mas é por isso que a gente vê que eles têm pouca familiaridade com o resto do mundo. Será que é isso mesmo? Vai ver que eles são pessoas que têm cultura também, em média, senão nós aqui no Brasil, que estudamos tanto tempo a história geral, deveríamos então ser muito mais cultos, né? Eu estou apenas levando a reflexão do seguinte: como sempre, o grande produto, o grande material em escassez é o bom senso. Bom senso. Que os educadores precisam ter em abundância. O que me diz o bom senso? De um lado, eu não vou usar a cátedra como palanque. Por outro, eu não vou deixar de ser, de assumir o que é que eu creio, porque isso seria hipócrita. Então, a proposta pedagógica da escola deve nortear aquilo que os educadores que nela trabalham vão fazer. E você, professor, goste ou não, escolha a escola que vai de encontro, que vai ajudá-lo a ensinar como você acredita. A gente precisa ser mais íntegro nesse aspecto. Ou seja, eu preciso acreditar que o que eu vou ensinar em sala de aula é algo coerente com aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, será aquilo que eu farei.
esta integridade nem sempre existe. E isso me preocupa na educação. Então, educação não é neutra, pedagogia não é neutra, politicamente falando. Mas, portanto, pedir que numa escola isso seja assim, eu acho muito difícil, para não dizer impossível. Posso trazer duas posições. Olha, eu, apesar de defender essa e trazer essa, eu quero trazer essa. Eu vou até contar para vocês, rapidamente, para encerrar, uma situação que eu passei na faculdade. Eu, na época, fazia aqui na USP biologia e tinha uma matéria chamada geologia. E, por sinal, com uma metodologia bem nova na época, bem moderna, e havia uma proposta de debate entre dois grupos, que seria um grupo geocêntrico, a Terra no centro e o Sol girando em volta, e o grupo heliocêntrico, que era o Sol e a Terra girando em volta. E eu fui sorteado para ser geocêntrico. Nossa, eu falei, barbaridade, como é que eu vou defender a Terra parada e o Sol girando? Só que na época o professor disse o seguinte: vocês terão que usar os argumentos da época, não os argumentos de hoje, os argumentos, apesar de que tem gente que acha até hoje que a Terra é plana, mas tudo bem, terão que usar os argumentos da época. E por incrível que pareça, pessoal, o grupo a qual eu pertencia, que era o grupo geocêntrico, venceu a discussão. Olha então o que eu quero dizer com isso. Trazer argumentos geocêntricos ou trazer argumentos heliocêntricos é uma questão que parece aparentemente pacífica. Ninguém vai acreditar no geocentrismo. Acredita sim. Portanto, é preciso tomar cuidado em trazer bons argumentos dos dois lados, independente de você se posicionar como é. E a escola se posicionar. A escola precisa se posicionar politicamente, no que é que ela acredita. E o pai põe o filho na escola que ele concorda, que ele acredita. E o professor trabalha na escola que ele concorda, que ele acredita. Vamos fazer uma educação íntegra, vamos fazer uma educação de verdade. E no caso público, cuidado, senhores, cuidado. O público significa que não é de ninguém. Público significa que é seu e é meu. E aí precisa ver quem é que nós elegemos para tomar as decisões. De novo, estou mexendo num vespeiro. Fica aí um grande abraço a todos e deixe seu comentário, seja ele qual for, que ele será respeitado. Um grande abraço.